vamos lá. Hoje o nosso tema é reencarnação, a sombra, a doença como caminho. E nós vamos pegar uma carona na palestra anterior, quando a gente estudou essa personalidade aqui, e através dessa personalidade a gente viu tudo que está acontecendo na vida dele. Nós fizemos uma amarração entre o que está acontecendo na vida dele e o passado, as reencarnações passadas. O yoga é baseado em vidas passadas, em reencarnações passadas. Então, todo o pensamento do yoga, da medicina indiana, que tem mais de 5.000 anos, é estruturado no arquivo de vidas passadas. Então, a nossa estrutura psíquica, o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso ego, é todo piramidado nas vidas anteriores. Hoje a ciência já está penetrando nessa área. Tem ramos da psicologia que identificam fobias e disfunções psíquicas baseadas em vidas anteriores. É a chamada psicologia transpessoal. E tem outras áreas também da psicologia que estão entrando onde o yoga já está há muito tempo. Então essa pessoa que nós colocamos aqui, hoje, ela é fictícia. Não, alguém vai se ver aqui. É um empreiteiro, ele constrói obras civis. Ele é casado, tem 2 filhas e um filho. E aqui para baixo está toda a estrutura de arquivo passado dele. A psicologia divide isso em 2 partes. A parte de cima, que ele tem consciência, é o consciente. Em que o indivíduo diz, eu sou fulano de tal, nasci em tal lugar, eu faço isso, faço aquilo, meu pai foi esse, minha mãe foi esse. Tudo que ele lembra está aqui no consciente. Que é esse pedacinho aqui do iceberg. Isso aqui é um iceberg. É uma analogia. E aqui para baixo está o inconsciente, aquilo que ele não lembra mais. Então essa estrutura toda, ela está viva. O que quer dizer viva? Ela está pulsante e influenciando o consciente. Então eu vou retomar essa estrutura para poder fazer a avaliação da sombra e das doenças que estão ocorrendo com essa pessoa aqui. Ok? Então, nós criamos que essa pessoa, no ano 50, ele foi um soldado romano. Participava de uma centúria. E o que o soldado romano faz? Assalta e mata. E rouba ouro, e rouba tudo, e arquiva aquilo. Ele tinha um chefe, um centurião. Então, na época dos romanos, centurião era quem comandava 100 soldados. O exército romano era organizado por centúrias. Então, ele trabalhava como soldado dentro de uma centúria. E isso ocorreu num território que é equivalente ao da Espanha hoje. 150 anos depois, é óbvio que ele teve outras encarnações aqui, mas a gente não vai entrar nisso, mas 150 anos depois ele foi agricultor. Isso foi na França. Como soldado, o que ele fazia? Ele guerreava, assaltava e aprendia a disciplina da guerra. Então, de valor negativo que ele traz aqui no arquivo mental dele, nós escolhemos ladrão. É uma experiência negativa, concorda? Tem gente que acha que não é negativo, mas é negativo. Tá? E como fator positivo, é tudo de disciplina que se aprende na arte de guerra. Toda disciplina, todo comando, toda hierarquia. Nós entendemos isso como valor positivo. Disciplina do caráter. Então, nós escolhemos para vir aqui para cima, disciplina, e para vir aqui para cima, roubar, como negativo. É óbvio que tem muito mais coisas aqui, mas a gente, para simplificar, nós escolhemos essas 2. Ok? Bom, como agricultor, ele aprendeu dedicação à terra, enfim, tudo que o agricultor tem de empenho, de amor à terra, tudo isso era positivo para ele. É uma experiência da alma. Isso aqui são experiências da alma. Essa pirâmide são experiências da alma. Certo? E aqui, de negativo, ele vivia na pobreza, e passava muita falta, passava muita
muita necessidade, e ficou marcado para ele essa experiência de necessidade e tudo mais. Como aqui ele roubava muito, aqui, como karma negativo, ele perdeu a terra dele, ele foi roubado no final da vida dele. Então, aqui existe um aprendizado. O aprendizado do karma é assim: você faz uma coisa errada, numa experiência posterior, você vai sofrer essa consequência em você mesmo. É assim que a alma aprende, né? Pela dor, infelizmente. Tem outras maneiras de aprender também, mas via de regra, a alma escolhe esses caminhos da dor. Então, aqui houve essa experiência da qual veio o medo. Medo ficou preso dentro da alma dele como experiência negativa. Tá? 800 anos depois ele foi para Portugal. Volto a repetir, aqui no meio tem outras vidas. Em geral, a cada 100 anos você reencarna. No nosso nível evolutivo é assim. Então aqui ele teve mais várias, nós vamos pegar uma aqui como ele era comerciante em Portugal. Então dessa experiência de comerciante, ficou positivo a arte de negociar, que é o receber e doar, né? O ganha-ganha na negociação. Eu fico bem e você fica bem também, que é uma arte positiva, né? Tão valorizada hoje em dia na educação gerencial. E como negativo, possessivo, né? Ele era um comerciante que segurava as coisas, né? Talvez por medo da pobreza que ele passou aqui. Então aqui o karma vai refletindo, e aqui também o karma positivo e aqui o karma negativo. Karma é o acúmulo de experiências que te gera uma determinada caráter, uma determinada atitude, valor e crença. Daqui ele veio para o Brasil no ano 1700 e é senhor de engenho. E nessa experiência de senhor de engenho, o objetivo dele era valorizar a família. Todas essas trocas são regidas pela espiritualidade superior. São os espíritos superiores chamados senhores do karma. Espíritos que têm discernimento, têm luz o suficiente para planejar o que você precisa para a tua evolução espiritual. Não tem acaso aqui. Tudo é planejado direitinho. Então aqui essa experiência de senhor de engenho foi no Brasil, né? Então ele tinha até uma experiência de família, e todos os valores que a família tem são positivos aqui. E uma experiência negativa, ele tinha poder e abusou das escravas que estavam sobre as ordens dele. Terminada essa vida, teve outras aqui. Aí os senhores do karma planejaram uma experiência para ele no ano de 1800. 100 anos depois, como escravo, para ele aprender a não fazer esses abusos e experienciar as dores dos escravos, né? Que nessa vida aqui ele não soube cuidar direito. Então ele aprendeu a servir, que é o que mais escravo faz, né? E aprendeu, e fez de errado, pela revolta que ele trouxe para cá, abusou, teve a família abusada, as filhas dele foram abusadas. Então a experiência negativa que ele fez aqui, ele sofreu na pele aqui, de novo. Bom, depois dessas experiências todas, ele chegou, e aqui no ano 2019, ele está aqui como empreiteiro. Então todas essas experiências, todos esses estímulos aqui são energias pulsantes dentro de nós. Então, por exemplo, ele tem uma energia pulsante de disciplina. Da onde que veio? Daqui de baixo. Ele tem uma energia pulsante de dedicação à terra, de amor à terra. Da onde que veio? Daqui de baixo. Ele nem sabe da onde que vem esse gosto dele por lidar com a terra, mas veio daqui, tá? Aqui. Ele tem uma certa tendência, uma certa atração pela raça negra. Da onde que veio? Vem daqui. Bom, então tudo isso está vivo nessa região do cérebro, medula oblonga, aqui atrás. Quem da área médica sabe onde fica a medula oblonga. Aqui está o ego, essa região aqui que é muito trabalhada no yoga. Então você precisa colocar luz aqui dentro.
Todos esses pontinhos vermelhos são dessa experiência aqui. Todos esses pontinhos verdes são dessa experiência aqui. Todos os azuis aqui em cima são experiências aqui. Então são vórtices de energia que estão aqui dentro da cabeça dele. Tudo isso aqui é a teoria e a estrutura do yoga. Bom, ele está aqui, é empreiteiro. Vamos ver a família dele agora? Para depois a gente entrar na parte da sombra. Então tá aqui, ó. Ele tinha uma esposa. Quem era a esposa dele agora? Era a escrava que ele abusou aqui. Então, uma personalidade daqui veio para a família dele. Por que motivo? Reconstruir através do amor as desarmonias que ele criou. É sempre assim. Processo de evolução da alma são oportunidades de, pelo amor, você reconstruir as coisas erradas que você fez. Sempre é o amor que vai curar. Sempre é o amor. Quem que é o filho? É o centurião romano daqui, ó. Ele teve uma briga no final com o centurião romano e matou o centurião romano. Vamos lá. 1000 anos depois, 2000 anos depois, o centurião é filho dele. Tudo isso é teórico. Mas a nossa família não fica muito distante disso, não. Quem conhece as relações com o filho, com a esposa, vê que tem essas amarrações todas com a grande pirâmide tua aqui. Tá? A filha vermelhinha veio daqui, ó. Essa filha foi abusada, foi filha dele nessa encarnação. E aqui ela está novamente como filha. E a outra filha era a esposa dele aqui, quando ele era comerciante. Então, o que era esposa, virou filha. Então, a nossa família tem essa mistura de personalidades. Muitas vezes, a minha esposa está reencarnada. A minha família. Ou minha neta. O meu filho está reencarnado da minha família. Foi meu pai. A gente não conhece esses meandros todos. Se você ficar sabendo disso tudo, você pira. Então, o esquecimento é uma misericórdia. Não vai atrás de abrir isso. Ah, eu vou na psicóloga para descobrir quem foi meu marido, aquela trária. Não vai adiantar nada. Não vai resolver nada se saber que o teu marido foi uma personalidade esquisita. Não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai te atrapalhar. Então, não vai atrás disso, de vidas passadas. Hoje não está mais em moda, mas uns 10 anos atrás era a maior moda do mundo. E correndo atrás de psicólogo na área transpessoal que faz regressão e começa a descobrir essas coisas. Não é correto. Não faz bem. Bom, ele tem uma empreiteira e quem são os empregados dele? Os clientes dele? Muitos são personagens daqui, ó. Tá? Então você está reconstruindo através do amor experiências dolorosas. E aqueles que você amou vão te ajudar aqui. É o karma positivo. Karma pode ser negativo, pode ser positivo. Bom, como é que está a família dele agora? Está assim, ó. A esposa, né? Ela tem um papel negativo. Ela é controladora, rancorosa e ciumenta. É raro acontecer isso, mas esse caso aqui aconteceu. Então essa esposa que foi uma escrava que ele abusou aqui. Então ela está trazendo o caráter dela. Caráter quer dizer couraça. Couraça que vem da onde? Da pirâmide. Tá? É couraça mesmo, difícil de arrumar. Como papel positivo, essa esposa aqui, olha só, é uma super mãe, uma grande companheira, dá força para ele e tudo. Né? Olha que esposa legal que ele arrumou, né? Super mãe e companheira, né? O filho, que é o centurião romano, rebelde. Rebelde ao pai. Por quê? Vibração de vidas passadas. Né? Lado positivo dele, trabalhador e estudioso. Olha que filho legal. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Tudo na vida é assim. A filha, que foi escrava, abusada, ela entrou num processo de tristeza, de baixa autoestima, desde aqui, ó. Tá? E ela tem tendências à depressão e é dependente do pai. Vibração daqui, dessa experiência aqui. Tá?
Lado positivo, ela é a cuidadora do pai e da mãe. É muito legal você ter um filho que cuida de você. A outra filha, que foi esposa comerciante, saiu daqui, ó. Onde tem esposa comerciante? E aqui, né? Azul. Eu errei a cor aqui. Mas de conta que isso aqui é azul, tá? Então, ela é chefinha do pai. De novo, ela já era chefinha do marido, agora voltou chefinha do pai. Né? Aquela filhinha mandona, pai onde você foi, pai pai faz isso, pai... Não tem umas filhas assim? Lado positivo dela, ajuda muito na empresa, ela vai substituir o pai na empresa. Olha que legal, né? Você tem uma empresa e alguém que vai tocar a empresa por você. Então essa aqui é a vida dele hoje. Além disso, eu botei aqui, não cabe no 4, os empregados e os clientes que estão relacionados com tudo isso. Bom, agora o nosso empreiteiro está com 50 anos. Então ele está casado há 30 anos, 25 anos, está vivendo esse angu de caroço aqui e essa coisa positiva aqui. Então o corpo dele começa a sofrer um impacto desses pensamentos, desses antagonismos, dessas vibrações de agressividade que tem, da luta do trabalho. Quem tem empresa de construção sabe como que é difícil, né? Então o corpo começa a ficar cansado daquelas vibrações negativas, dos antagonismos, das trocas de agressividade. Enfim, todo mundo sabe que uma vida não é fácil. Quando chega aos 50, o corpo começa a sentir. O corpo começa a sentir. Esse senhor aqui, aos 50 anos, ele começou a beber. Alcoolismo. 5 anos depois, ele parecia uma gastrite. Aí ele vai no médico, o médico diz, não, é porque você está tomando álcool. E aqui dá o que para ele? O que ele toma aqui? Qual é o remédio? Meprazol, gente. Todo mundo já tomou meprazol aí. Pantoprazol, chá de melissa, não tem essas coisas? Ele toma isso. Né? Mais de 5 anos e a pressão dele subiu. Foi lá para cima. Então o que ele toma aqui? Tem um monte de remédio de pressão. Mais 5 anos e outra coisa, né? Aí mais 10 anos e ele está arriscado a parar o corpo dele. Nós vamos avaliar o que está acontecendo com o olhar da medicina indiana. A medicina indiana, ela é holística, então ela enxerga o total, a mente, o espírito, o corpo físico e tudo que está ao redor dele. Todo o sistema, não tem aí a constelação familiar, que também é sistêmica. Hoje em dia tem muitos ramos da psicologia que são sistêmicos. Você tem que olhar o sistema todo, porque o sistema todo está te afetando. Então a Ayurveda também é sistêmica. Então, sobre o ponto de vista da medicina indiana, vamos ver o que está acontecendo. Alcoolismo. A medicina indiana encara o alcoolismo assim. Você tem uma grande dificuldade de engolir. Engolir o quê? Incorporar o quê? Tudo que está acontecendo aqui. Então você tem dificuldade com o controle que a tua esposa exerce, com a rebeldia do garoto, com a depressão da filhinha, enfim, todas as relações que vêm do trabalho. Então ele tem dificuldade de engolir isso, ele tem dificuldade de digerir isso, de colocar isso para dentro dele. Nas trocas de relacionamento, a gente está falando essencialmente de relacionamento. Através do relacionamento que a gente fica doente e que a gente se cura. Então, o que acontece? Tem os pedaços difíceis da vida dele, que são duros, são agressivos, queimam ele. E isso entra para dentro dele. Ele não consegue trabalhar com isso. Isso entra para dentro dele. E quando você engole alguma coisa que é difícil de engolir, o que você toma? Uma bebida. Suco de limão, alguma coisa, para engolir aquilo. Então, ele vai para o alcoolismo. O alcoolismo, então, é uma fuga. Porque ele não consegue mastigar, aqui entre aspas, né,
todas essas questões difíceis da vida dele. Ele não consegue mastigar, ele engole seco. Então a fuga para o alcoolismo vem desse processo psíquico de não conseguir engolir as coisas. E todos nós temos os nossos sapos para engolir, não tem? Na vida. Então, quando você não consegue digerir isso, um dos caminhos que o corpo busca são essas fugas. Nesse caso aqui, alcoolismo. E vamos mais adiante. Aí, com 55 anos, apareceu a gastrite, né? O que é o estômago? O que o estômago faz? O lado psíquico do estômago. O estômago recebe um alimento, certo? Guarda esse alimento, certo? E digere esse alimento, certo? Ele engoliu essas coisas difíceis aqui, foi para o estômago, tudo duro, seco, em grandes pedaços. Chegou lá, ele não consegue digerir isso. Então, ele não quer saber mais de conflitos, evita os conflitos. Para não discutir com os filhos, com a filha, com o patrão, com os empregados, com os clientes, ele engole essa agressividade. Ele engole a raiva, ele engole esse processo todo. Isso gera mais ácido no estômago dele ainda. Ele fica azedo. Toda pessoa que tem gastrite é azeda por natureza. Ela já é uma pessoa azeda. Às vezes os outros falam para mim, um filho, alguém que tem mais intimidade, né? Nossa, pai, tá muito azedo. E você acha, não é legal, meu filho tá bravo comigo. Mas ele tá vendo o teu azedume mesmo. Então isso vem de engolir a agressividade dos outros. Gera ácido, fica azedo, arrota. O que é o arrotar? É jogar para fora a pressão. O arroto quer dizer o seguinte, ai meu Deus, tá cheio demais, não aguento mais isso aqui. Aí você arrota. Então quem tem gastrite geralmente tem muitos arrotos. Então o arroto está dizendo isso. Tem pressão demais dentro de mim. Então o corpo está revelando a sombra que está dentro de você. O corpo está revelando a desarmonia que está dentro de você. Por que é chamado de sombra? Porque você não sabe, está no escuro. E todas as doenças, aqui eu coloquei 3, têm a sua sombra. Todas as doenças têm a sua sombra. A sombra vem daqui e vem da forma com que você está lidando com tudo isso. Uma coisa interessante, que quem tem gastrite não suporta alimentos crus, porque o alimento cru precisa que você mastigue com muita intensidade, e o ato de mastigar é um ato agressivo, ele não gosta de agressividade. Aí ele não mastiga o alimento cru, engole, faz mal para ele. Aí a mulher que cuida dele, super mãe, querido, vou fazer uma sopinha para você. Aí pega, bate tudo aqui no liquidificador e dá uma sopinha para ele. Aí ele digere. Então, esse processo, tudo isso tem significado a nível de psique da doença. Tá dando para acompanhar? Sim. Vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Não coloquem as doenças de vocês aqui que eu não vou explicar. É só a doença da personagem fictícia. 60 anos, pressão alta. Quem tem pressão alta, você tem que olhar para a pessoa como se ele fosse uma panela de pressão. O que é uma panela de pressão? Você chega perto e está assim. Aí você até pode pensar, poxa, que rapaz calmo, né? Que senhorinha calma, mas por dentro está pegando fogo. Então a panela de pressão significa bem o que está acontecendo dentro da gente. Né? Então tá aqui, pressão alta. O que significa? Tem um controle. Ele está controlando tudo isso. Ele não pode explodir, ele não gosta de conflitos, ele evita o conflito, mas ele engole tudo aquilo. Né? Então tem um controle. O que significa controle? Pressão. Está segurando. Tem controle. E você tem aversão àquilo que te desagrada. Essa é uma das maiores doenças que a alma tem. Aversão. Se você parar agora para pensar,
Você tem aversão do quê, por exemplo? Parei. Eu tenho aversão do trânsito. Isso é normal, todo mundo tem. Eu tenho aversão a tempo cinza, sem sol. No segundo dia eu fico com aversão. Puxa, que dia chato. Né? E se você for pensar nisso, tem muitas aversões que a gente tem. O neto vem para casa. Na primeira hora é só sorriso, abraço e beijo. Na segunda hora você já está assim. Na terceira hora você já está chamando a mãe. Já está com uma aversão, né, ao que está acontecendo. E a gente é cheio de aversão. A aversão é uma doença. É uma desarmonia interna. Quem está estudando Ayurveda, a aversão é que dosha? Pita. É do fogo. Uma doença. Esse cara aqui tem um pita gravado. Tudo aqui é gravamento de pita. Só esse aqui que tem um pouquinho de vata, mas esse aqui tudo é pita. Da agressividade. A aversão, por exemplo, assim, uma coisa que o vata tem, ele tem muito barulho, muito agito, agrava. Então dá para dizer que o vata tem aversão a barulho, a muita agitação? Sim. Nesse sentido que eu pensei. Mas é a irritação, o vata fica irritado. Ele agrava. A aversão é irritação. Irritação é o quê? Derivada da raiva. Aqui tem vata, medo. Alcoolismo do vata. Quem não sabe o que é vata, que é pita, que é kapha, vai dar uma voadinha, mas isso é normal na vida, de vez em quando a gente voa mesmo. Mas se um dia você for estudar, você vai ver o que é. Então não liga não. Mas o engolir não é do carro? Ele vai reter, vai segurar? Como? O carro segura, né? Então engole. Mas aí esse é outro processo. O que o kapha faz? Se fosse uma doença de kapha aqui, por exemplo, ele ia entrar em depressão, entrar em tristeza e ia compensar isso na alimentação. Começar a comer e engordar. Ou entrar em depressão. Isso é um desequilíbrio. Aqui tem várias reações possíveis a tudo isso aqui. A gente está pegando uma linha. Tá? A linha kapha aqui, o que é o kapha? É apego, é tristeza, é melancolia. Poxa, minha família não deu certo. Estou cansado desses clientes. Não aguento mais meu filho, sempre rebelde comigo. Aí você entra num processo depressivo, num processo de mágoa, num processo de apatia. Isso aí você começa realmente a reter líquido, aí você vai... Isso é uma linha de desequilíbrio de kapha. Então tem várias coisas que podem acontecer aqui. A gente está entrando pela linha do fogo, que é a linha de pita, que é a linha de agressividade. Essa aqui é a linha da agressividade, que é o que tem mais presente aqui nele. Ele está reagindo com agressividade. Ele podia reagir com depressão, certo? Podia reagir com fuga, correr disso tudo aí, que é vata. Então tem várias reações possíveis. Por isso que a visão ayurvédica é do doente, não é da doença. Você vai no médico de Ayurveda e diz, eu tenho gastrite. Ele vai ficar 2 horas conversando contigo sobre toda a história de vida. Geralmente tem mais de 2. Porque ele vai tratar o doente, não é a doença. Aí sai aquele cara e entra outro. Eu tenho gastrite. Se for um médico normal, o primeiro sai com omeprazol. O segundo sai com omeprazol. Se tiver um terceiro, sai com omeprazol também. Então ele está tratando a doença. Não está tratando o doente. Tem vários ramos hoje da medicina que estão em busca disso. Tratar o doente. Miopatia, por exemplo. Sempre tratou o doente. Nunca a doença. Por isso que a consulta homeopática demora. Aí o médico dá um remédio, não funciona, vamos para outro. Por isso que é outro ramo da medicina. Florais, a mesma coisa. Tem vários ramos da medicina que são focados no doente, na realidade dele, não na doença. Okay? Você vai num cardiologista que é homeopata, ele vai cuidar do teu coração sob o ponto de vista da homeopatia. E você sai de lá com licopódio. Aí vem outro, o mesmo cardiologista, com o mesmo sintoma, arritmia, blá. O cardiologista vai dar a lux vômica, que é outra linha de terapia.
mas são coerentes com o psique do doente. Aqui, pressão alta. Então, ele está com aversão aos desagrados dele, a agressividade fica na mente, ele não expressa agressividade, né? Ele vira uma panela de pressão, foge. Esses indivíduos muitas vezes fogem para atividades em excesso. Aí ele vai no médico, o médico diz assim, o cara tem que fazer exercício. Ele vai para a academia, fica 4 horas lá, queima a esteira, pega lá um pezinho lá e mexe tanto o pezinho que o pezinho até afina na mão dele. Né? Depois ele volta para casa com dor na articulação do quadril, com dor no ombro, né? Enfim, ele faz excesso das coisas, né? Ele é uma fuga, ele vai para o excesso como fuga. Né? Trabalha das 8 da manhã até as 10 da noite. Né? Eu estou fazendo isso, mas eu estou normal, tá? Então, aí, isso tudo, essa pressão tudo, cria uma couraça muscular de contratura no corpo todinho dele. O indivíduo a musculatura endurece, porque é uma tensão interna. Né? É uma tensão interna. Aí o que acontece com as veias, com as artérias? Enrijecem, aí dá pressão alta. Então é o processo de enrijecimento diante do controle. O controle enrijece. É muito comum você ver pessoas controladoras que têm problemas nas articulações. Joelho, coluna, cervical, lombar. Essas questões que surgem na coluna definem tipicamente o caráter controlador e inflexível. Tem N exemplos aí. Quem é da área médica sabe disso. Tem pessoas com 24 anos com problema de coluna, com 30 anos, com 3 hernias de disco. Aí você olha no indivíduo, ele anda assim. Qual é? Tá duro. Né? Então você olha na couraça muscular dele, ele é assim. Em pé e ereto. Isso significa que nas situações do cotidiano, ele não é flexível. Ele não se dobra. Então, essa couraça muscular traz problemas articulares. Não coloquei aqui, mas quer ver outro que surge aos montes desse tipo de caráter? A famosa artrite reumatoide, que é uma doença de fogo interno. As articulações enrijecem, endurecem, incham. Rigidez de caráter, inflexibilidade de caráter. Bom, como curar isso? O que vocês acham? Como que nós vamos curar esse indivíduo? Difícil, né? É um caso perdido, né? Pois é. Então é isso. Existe uma arte de cura na medicina indiana. Essa arte passa por uma questão sempre a porta de entrada é a energia. Sempre você vai conversar com a pessoa e ver que energias que a pessoa ela trabalha, que tipos de energia que ela gera, que tipos de energia que ela troca. Então sempre pelo caminho da energia. Através do caminho da energia você saca agressividade, controle, medo, rigidez de caráter. Você saca isso aqui. Aí você dá para essa pessoa o que se chama na medicina interna de movimentos. O indivíduo tem que fazer um movimento. Você não vai curar o indivíduo com uma conversa. Aí ele vem aqui, senta aqui e fala: ô Jéssica, conta aí, o que está rolando? Aí a Jéssica fala: eu estou com gastrite, assim, assim, assado. Eu não vou curar a Jéssica com uma conversa. Eu vou dar um movimento, ou seja, um tipo de atitude, de terapia que ela vai fazer,
durante 15 dias, um mês, e esse movimento vai mudar a tônica da energia dela. Então é o paciente que faz um movimento para se curar. Não é a conversa do terapeuta. A conversa do terapeuta é uma lanterna. Acende a lanterna, mostra para o indivíduo qual é o caminho. É por aqui. Eu tenho uma incompatibilidade muito grande com meu filho. E eu sinto que é dele que está vindo esse problemado todo aqui. Então eu vou trabalhar a relação tua com teu filho. Fazer uma relação de coisas negativas que você vê no teu filho, de coisas positivas que você vê no teu filho, e começa a clarear melhor o papel do teu filho na tua cabeça. Aí eu te dou um movimento para você fazer todo dia com teu filho. Por exemplo, chegar de manhã, dar um beijo nele e abençoar ele toda manhã. Todo dia você faz isso. É energia pura. Você beijar o teu filho todo dia de manhã e dizer para ele, eu te amo, é energia pura. Alguém duvida disso? Alguém duvida que isso vai mudar a energia do filho com o pai? E é um beijo. Alguém duvida que essa declaração de amor vai amenizar esse impacto de 1000 anos atrás? É um movimento simples. Aí você vai no terapeuta e ele diz que você tem que beijar o filho. Doutor, o senhor está me cobrando por isso? Né? Mas é um movimento. Estou mostrando a vocês, com esses exemplos assim, até um pouco lúdicos, como é que se faz terapia da alma. Não do corpo. A terapia da alma. Porque o teu corpo está refletindo a sombra, a desarmonia da tua alma. Toda doença é um caminho para você chegar na tua alma. Toda doença é luz que acende no teu caminho para você iluminar a tua alma. Você reconstruir a tua relação com o filho rebelde através de gestos de amor, de um movimento de amor, de um movimento para sair junto. Eu vou contar um caso para você. Tem tempo, faz uma festa aí. Há uns 5 anos atrás, por aí, eu recebi um aluno meu, estava aqui, e ele estava numa situação difícil com o pai. Aí nós começamos um trabalho de Ayurveda. O pai tinha separado da mãe, ele adorava o pai, mas o pai era muito seco. E ele sentia uma falta muito grande do amor com o pai. Às vezes ele ia visitar o pai morava em outra cidade, e o pai dizia para ele, você vai embora amanhã ou depois da manhã? Quando ele chegava. É duro. Mas era uma relação assim. Enfim, ele sofria muito com isso. Aí nós começamos um trabalho de lidar com essas energias. Né? E começamos um movimento. Foi uma experiência muito interessante. Porque ninguém está separado de ninguém. Quando você começa a curar a si próprio, você cura outra pessoa. Existem elos energéticos entre nós, todas as pessoas. Existem elos energéticos desse empreiteiro com todas essas pessoas que ele passou aqui, com todos esse mundo. Todo mundo está ligado no coraçãozinho dele. Isso nunca apaga. Tem um elo de ódio, está pulsando. Tem um elo de amor, está pulsando. E nesse caso tinha um elo, a gente não consegue nem definir, de indiferença, talvez, do pai pelo filho. Talvez tenha uma história desse passado aqui. Mas enfim. Aí eu comecei a pedir para ele o seguinte, olha, você vai construir uma experiência imaginária. E você está fazendo alguma coisa com o teu pai. E ele escolheu uma pescaria. Ele gostava de pescar. E o pai, de vez em quando, pescava.
Ele começou a construir essa experiência. Todo dia ele escrevia uma redação sobre a experiência da pescaria com o pai. Encontrei papai, com papá, vamos pescar junto, com papá. Bom, isso ficou umas 2, 3 semanas. Pasmem. Isso é verdade. Passou 3 semanas, o pai ligou para ele. Ô filho, eu estou indo para uma pousada lá em Blumenau, e tal. Ele estava indo com outra mulher dele. E você não quer ir lá pra gente? Já fazer uma pescaria, você não quer ir pra lá pra gente? Eu estou contando esse caso que você não imagina a força que tem a mente nesse processo todo. A força de cura que tem a mente nesse processo todo. Teve um outro caso de uma menina que desenvolveu um câncer. E até hoje está lidando com isso ainda. E ela tinha uma relação super áspera com o pai. E ela tinha 2 nomes. Um nome, o primeiro nome, ela relacionava aquele nome com a personalidade da mãe que ela adorava. E o segundo nome, que era o nome áspero, que ela não gostava do nome, ela relacionava com o pai. Depois, na terapia, que ela descobriu isso. Tá? Que ela relacionava com o pai. Aí, quando ela ficou doente, o pai sequer telefonou para ela. O pai era casado com a mãe. Tinha uma história de briga e tudo mais. E isso fazia com que ela não gostasse do pai. Ela ficou doente, começou quimioterapia, esse negócio todo. E o pai, né? Ela só via o pai quando ela ia lá na cidade dela encontrar o pai. Que é um senhor assim, do campo, de sua rústica, simples. Né? Enfim, aí nós começamos um movimento dela emanar energia para o pai, chamado Puja, que é um movimento muito usado na medicina. Então, de manhã, de tarde, de noite, às vezes, ela fazia orações e abençoava o pai dela. Dizia o pai dela que ela amava o pai dela. Ela ficou 1 mês nesse processo, fazendo Puja para o pai. A gente começou a terapia, tentando lidar com o pai. Eu percebi claramente que havia uma relação forte da doença dela com o pai. E isso ficou mais evidente ainda quando ela trocou de emprego. Nessa troca de emprego, quando ela mudou de emprego, começaram a chamá-la pelo segundo nome, que era a vibração do pai, que ela não gostava. Bom, resumindo a história, depois de 1 mês, o pai ligou para ela. Ô filha, como é que você está? Então, a vibração da distância de amor pelo pai, ela reenergizou o elo com o pai dela. Injetou amor no elo com o pai dela. E o pai, que sabia que ela sentia aquela aversão por ele, foi amenizando. E reconstruiu. Até que chegou um santo dia que ela ia visitar o pai. Aí nós fizemos um encontro antes. E disse para ela, querida, agora é a hora de você conversar com teu pai. E abrir o jogo para ele. Dizer que você ama ele do jeito que ele é, que você não quer ajudar ele, que você respeita ele do jeito que é. Bom, em poucas palavras foi isso. Então ela reconstruiu a relação com o pai. Isso traz doença para a gente. Essas disfunções, esses desamores, traz doença para a gente. Nessa história aqui, quem está trazendo isso aqui para ele são as relações. Então, se ele não ficar de bem com esse pessoal todo aqui, se ele não souber compreender a esposa, que é rancorosa, controladora, se ele não for gentil com o filho, se ele não for tolerante, se ele não for amoroso, ele não resolve isso aqui. Estão vendo o que é cura da alma? O omeprazol vai curar ele? Vai dar uma sobrevida, mas não vai curar ele. O remédio de pressão alta vai curar ele? Não vai. Então, essa é uma visão do yoga. Fazer yoga vai ajudá-lo? É óbvio que vai ajudá-lo. Porque o que o yoga faz? Ele desmancha essas couraças,
Ele faz a tua energia circular, desobstrui os bloqueios de energia e você respira aliviado para começar um processo de terapia. Por isso que o yoga é sempre usado quando se faz uma terapia na noite. Mesmo que não seja Ayurveda, seja uma terapia com psicólogo, é muito comum os psicólogos mandarem as pessoas virem para cá fazer, usar o yoga para se reharmonizar, fazer energia circular, revitalizar, fazer a força vital acender de novo.